E nós continuamos mostrando dentro de Turismo Goiás o quadro que é uma verdadeira sensação deste programa, contando um pouco da história da nossa cidade, do nosso estado e da nossa gente. Histórias de Goiás é apresentado por Yuri Rincon Godinho, que além de um grande jornalista e publicitário, é um dos maiores historiadores que temos nesse nosso estado de Goiás. Vejam a matéria desta semana. Olá! Hoje no Pela História de Goiás vou falar um pouco sobre os programas regionais, a história dos programas regionais no estado, como este que você está assistindo agora, né? Todos os programas feitos com sacrifício, todos os programas feitos numa área que é muito complicada, porque nós temos aí as grandes redes, né? Sobra pouco espaço para programação regional, o que de certa maneira prejudica o mercado da comunicação, mas os programas regionais eles surgiram com o início da televisão. Quando a televisão surgiu em Goiás, no início dos anos 60, todos os programas eram regionais. Não tinha, toda a programação era feita pelas pessoas do estado. Né? Por exemplo, aquele noticiário que era de rádio, ele migrou automaticamente para a televisão. Aqueles programas que eram de rádio, aqueles programas que tocavam música sertaneja, aqueles programas de mandar recado, eles acabaram indo também para a televisão. Logicamente que sem as músicas, logicamente que é numa linguagem mais dinâmica. E Goiás também começou a produzir novela. Goiás produziu muita novela ali nos anos 60, numa época em que não tinha gravação, que não tinha videotape e que por isso não ficaram imagens. Nós temos poucas coisas sobre essa área. Mas quando surge os anos 70, aí sim começa a ter programas diferentes, já programas numa linguagem mais moderna, aqueles programas que as pessoas viam na extinta TV Tupi, aqueles programas que as pessoas viam na TV Record. Então, a linguagem da televisão mudou. E nós tivemos alguns programas emblemáticos. Talvez o maior programa da história de Goiás regional tenha se chamado República Livre do Cerradão. Esse programa era um programa feito por um ser único, que era o Coronel Hipopóta. Ele era uma pessoa que alto, corpulento, usava um bonezão, e ele fazia um programa realmente popular. Não sei se vocês se lembram, se vocês já chegaram a ver, o programa do Chacrinha. No YouTube tem muito programa do Chacrinha. O programa do Coronel Hipopóta era aquilo ali, ele só não jogava bacalhau nas pessoas, mas era aquele jeito alegre, descontraído, as pessoas todas sentadas no auditório, que na verdade era um grande tablado, como se fosse um circo, né? Uma lona de circo, tudo, com atrações regionais, né? Principalmente ligados aí à música sertaneja de raiz. E o Coronel Hipopóta, na verdade, ele era um comunista, disfarçado numa TV Anhanguera, que, de certa maneira, apoiou aí, junto com a Rede Globo, o regime militar. Então, tanto é que o programa dele se chamava República Livre do Cerradão, como se fosse ali um tapa de luva de pelica na censura. Porque a gente estava em pleno regime militar nos anos 70, na fase mais negra do regime militar. Então você tem um programa chamado República Livre, realmente, e a censura, que era burra ao extremo, ter deixado passar um programa desse, era assim uma grande vitória. Então essa pessoa era uma pessoa cultíssima, o Coronel Hipopótamo. Era uma pessoa de trato fácil, uma pessoa que gostava de andar a cavalo, uma pessoa também que veio do rádio, né? E que, infelizmente, ele morreu tão singelamente, morreu atropelado por uma bicicleta. Então, assim, toda a vida dele, até a morte dele, era um poeta, até a morte dele, assim, foi em formato de poesia. Tivemos um outro programa também fantástico nos anos 70, que se chamava O Mundo é das Crianças, da Magda Santos. O Mundo é das Crianças, por exemplo, o Christian, da dupla Christian e Ralph, começou no Mundo das Crianças. Ele era engraxate ali na porta do Café Central, na Avenida Anhanguera, no centro de Goiânia. Então, lá, quem se apresentava? Crianças. Era um programa que passava, era um programa semanal, e que as crianças iam lá cantar, apresentar alguma coisa que soubesse, tudo, e era o maior sucesso. Quando nós entramos já na década de 80, nós tivemos aí alguns outros programas também muito interessantes, como, por exemplo,
o Feminina, que é aí um programa só de mulheres e que foi, de certa forma, precursor de todos os outros programas que vieram depois, inclusive no Brasil, os programas dirigidos, né, por mulheres, até chegarmos aqui nos anos 90. Nos anos 90 nós já tivemos o programa que é o programa de maior sucesso, indiscutivelmente, da história da TV de Goiás, que é o Pelos Bares da Vida. Pelos Bares da Vida tem mais de 20 anos que está no ar, todas as semanas, com programa novo e todos os dias aí na net. É tão importante a questão do Pelos Bares da Vida, porque antes do Pelos Bares da Vida, todos os programas ou eram programas das redes, das emissoras, o que terminou aí no final dos anos 70, e aí todos os programas passaram a ser o quê? Bancados pelo poder público. O Pelos Bares da Vida veio quebrar isso. Ele foi o primeiro programa de Goiás que não foi bancado pelo poder público a sobreviver. Porque nós tivemos aí, esporadicamente, um programa ou outro aí que sobreviveu aí 1 ano, 2 anos aí, só com iniciativa privada. Mas igual Pelos Bares da Vida, realmente a gente não tem uma outra história de sucesso como esse programa de José Guilherme Schwann. Por isso é que República Livre do Cerradão e agora o Pelos Bares da Vida são os 2 programas assim mais emblemáticos que nós já tivemos na nossa TV regional em Goiás. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição de Turismo Goiás. Esperamos que todos tenham gostado. Queremos agradecer a vocês pelo prestígio da sua audiência. Esse programa é exibido aos sábados à meia-noite, às 00h de sexta para sábado, no canal 26 da NET Goiânia e mais alguns horários alternados. Aos sábados às 00h30 no canal 20 da NET da cidade de Ribeirão Preto e mais algumas exibições alternadas naquela cidade paulistana. No Distrito Federal, no canal 30 da NET, às 00h de quinta-feira, e diariamente em horários alternados no Plano Piloto e nas cidades de Sobradinho, Gama, Guará 1 e 2, Candangolândia, Núcleo Bandeirantes, Riacho Fundo, Águas Claras, Taguatinga e Ceilândia. E acessando o nosso portal www.baresdavida.com.br, bastando apenas clicar o mouse em cima de Turismo Goiás e verão esse programa e mais alguns anteriores na íntegra. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima edição, querendo Deus. Até lá.